Pego daqui para continuar falando sobre a reforma tributária que deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. E nós voltamos a falar sobre este assunto agora com o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Deputado, é possível essa aprovação da reforma tributária nesta quinta-feira, às pressas, assim como tantas pessoas dizem, tantas divergências entre os estados? A gente está vendo aí as articulações acontecerem, Jair Bolsonaro se reunindo com Tarcísio de Freitas justamente para discutir, Tarcísio tentando este apoio. Como que o senhor vê tudo isso? Então, Paula, esta reforma é uma reforma do Estado brasileiro. O que nós queremos garantir à sociedade brasileira é eficiência no nosso modelo econômico. Ou seja, o grande custo do Brasil, que todos nós queremos eliminar, de fato, ele representa hoje 80% por causa do custo tributário, seja da administração tributária, que é complexa, é um modelo de 460 mil normas, que tem um custo de administração para o setor produtivo, ou seja, por causa do modelo de cumulatividade tributária. O Brasil tem um modelo que cobra imposto do imposto em todas as fases de produção. Isso obriga o povo brasileiro a comprar um produto, se a cadeia for curta, 8% mais caro, e se a cadeia for longa, de produtos de transformação do setor da indústria, até 20% mais caro. Isso tirou da economia brasileira, do mercado interno, espaço, porque as importações se tornaram mais atraentes para o povo brasileiro. E se for para exportação, retirou a capacidade do Brasil ser um país exportador de valor agregado. Portanto, é muito bem-vindo, inclusive, o apoio do Jair Bolsonaro, porque isso não é uma reforma de partido político, isso não é uma reforma ideológica. O que nós estamos fazendo nessa reforma é copiar um modelo que 95% dos países aplicam, que é o modelo de valor agregado, de tributar só o valor adicionado em cada etapa de produção. Portanto, o sucesso dessa reforma é que nós construímos um alinhamento político com a Câmara, sob a liderança do Arthur Lira, no Senado, sob a liderança do Rodrigo Pacheco, com todos os setores produtivos que compreendem que o Brasil precisa ser mais competitivo e que o sistema tributário é que impede esta eficiência produtiva. A compreensão, em especial, do governador de São Paulo, Tarcísio, que, de fato, todos os governadores aderiram os princípios desta reforma, e também o apoio do presidente Lula, evidente, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, que teve coragem de aportar recursos no Fundo de Desenvolvimento Regional e também aportar recursos no Fundo de Convalidação dos benefícios concedidos até 2032. A gente recebe aqui também, para participar dessa entrevista, Luiz Felipe Dávila. Dávila, sua pergunta, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado Reginaldo. Deputado, bom dia, o senhor tem razão no sentido que o Brasil precisa imediatamente adotar o modelo do IVA para acabar com esse manicômio tributário que tanto impacta o custo do Brasil. Agora, os dois pontos que estão pegando, como é que estão sendo essas negociações? O primeiro ponto é o que o governador Tarcísio trouxe muito bem, que é a questão do Conselho Federal. A gente precisa realmente de um órgão do Estado centralizador para fazer essa redistribuição dos tributos, ferindo aí o princípio do federalismo. E o segundo é a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, como o senhor bem disse aí, que também parece que tem uma coisa que praticamente descredencia os estados mais ricos do Sul e Sudeste. Esses dois pontos podem impedir o avanço dessa reforma tão importante para o Brasil? Primeiro, Dávila, existe um princípio que o próprio Roberto Campos Avô admitiu, depois ele falou a palavra manicômio tributário, é que quando ele buscou fazer um imposto de cumulatividade parcial e não ter pensado uma agência centralizadora de arrecadação, acabou transformando o Brasil no pior sistema tributário do planeta. Porque no princípio de você tirar o custo de produção, a cumulatividade tributária, você tem que ter uma agência centralizadora para depois do creditamento você fazer a divisão, a partilha desses recursos. Então, é um princípio fundamental para qualquer país que quer ter um sistema não cumulativo. Eu vou te dar exemplo. Do Quênia, um país pobre, ao país mais rico, todos garantem o crédito pleno,
a não cumulatividade plena e um sistema de tributação de base ampla. Então, isso são princípios. O próprio Tarcísio reconheceu que é melhor para a economia brasileira e para a eficiência essa agência. Agora, essa agência não é órgão de governo, é órgão de Estado. Eu pergunto para você, Davi, o senhor sabe quem coordena o fundo gestor do Super Simples? O fundo é simples, o Simples unificou todos os impostos, inclusive imposto de renda. E ele faz a partilha dos recursos sem nenhum problema. E esse coordenador e essa gestão do Super Simples, ninguém sabe nem quem são essas pessoas. Então, não faz diferença. A agência reguladora é meramente uma agência operacional. Quando o Brasil avançar, não tiver dinheiro em papel mais, o mundo for todo digitalizado, nós vamos implementar o Split Premium. Ou seja, é um modelo que já separa os impostos, já faz os creditamentos e já manda o dinheiro para os entes federados. Então, na verdade, é uma agência apenas operacional, mas nós queremos e compreendemos que o Tarcísio está correto. Sim. E nós vamos fazer um modelo de governança que dê ali consensos progressivos, ou seja, para tomar decisão tem que ter sempre maioria qualificada, né? Então, é correto. O Fundo de Desenvolvimento Regional, ele é um fundo para combater as desigualdades regionais. Ele é um fundo que vai dar aos governadores um outro instrumento que eu acho que vai ser mais eficiente do que a renúncia fiscal. Porque se eu fosse governador, eu também comprava a empresa para o meu estado. Porque a União foi omissa, não criou nunca uma política nacional de desenvolvimento regional, então os governadores utilizaram o instrumento que tinham. Como o imposto era na origem, eles poderiam isentar o imposto, porque não fazia diferença nenhuma para o seu estado. O imposto é de terceiros. Agora, o imposto nordestino, ele não pode fazer mais isso. Então, nós acabamos com a guerra fiscal, aonde todos perderam, ninguém ganhou. A sociedade não teve redução de preço, porque esse incentivo fiscal é incorporado na margem de lucro do setor produtivo. Os estados perderam porque não tiveram dinheiro para fazer obras de infraestrutura. Então, ao criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, nós estamos trazendo para o enfrentamento aos contrastes regionais um instrumento mais moderno. E aí eu concordo, novamente, com os governadores do Sul e do Sudeste. Pobre é pobre em qualquer lugar. Então é evidente que nós temos que ter um critério e um parâmetro que a gente equilibra o repasse desse fundo de maneira mais proporcional. Então é isso que nós estamos desenhando, o parâmetro para a distribuição desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Deputado Reginaldo Lopes, na sequência, a pergunta de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. A minha impressão, fazendo uma analogia aqui, é que a gente tem no nosso ambiente tributário uma fábrica de foguetes. E a proposta dessa reforma tributária é que a gente tenha uma fábrica de bicicleta elétrica. Entretanto, você tem a parte administrativa, quer dizer, os engenheiros espaciais, os cientistas, não se aplicam mais ao que a gente terá de realidade a partir de agora, se essa reforma for aprovada. Minha pergunta é a seguinte: qual é o próximo passo? Porque só a reforma, sem olhar para a questão administrativa, do papel da Receita Federal, tudo que se criou a partir deste emaranhado de regras fiscais, isso tudo precisa ser revisto com máxima urgência para que a reforma atinja seus objetivos. Como é que o Congresso enxerga hoje esses próximos passos? Olha, Cristiano, a gente olhando para a judicialização do modelo de valor adicionado na tributação sobre consumo, essa simplificação, o resultado é que nesses países só tem 1% de judicialização. É como a gente analisar se a sociedade brasileira ou se um cidadão consegue judicializar IPTU. Não. Judicializar imposto de renda. Não. Judicializar IPVA. Não. Não, também terão dificuldade de judicializar o imposto sobre consumo. Isso é muito transparente. Por outro lado, o cidadão agora, por exemplo, na cesta básica. A cesta básica brasileira, a propaganda que ela é desonerada, mas não é verdade. Porque na União tem uma cesta básica e nos estados, nos 27 estados, tem outra cesta básica. E tem vários tributos escondidos, embutidos na cesta básica. Agora nós tomamos a decisão de ter uma cesta básica nacional literalmente zerada. Ou seja, quando o cidadão comprar um produto, que o produto vai ser tributado por fora, o cidadão vai saber quanto custa a mercadoria ou o serviço e quanto que ele paga de imposto. Essa transparência aí sim vai dar ao cidadão a certeza que ele não está pagando imposto ou resíduo tributário. Então, o que eu quero te dizer para você? Eu tenho convicção que a reforma por si só, ela já desburocratiza, simplifica e elimina o litígio e a judicialização. Porque o Brasil tem um PIB na justiça, é uma vergonha. A reforma pode até eliminar o CARF,
Porque se você faz um sistema que não fica discutindo se é serviço ou mercadoria, né? Fica discutindo aonde enquadra aquele serviço ou aquela mercadoria, não tem mais separação de base tributária, você vai com certeza modernizar todo o sistema tributário e, por consequência, também vai dar mais transparência no exercício dos fiscais dos tributos no Brasil. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Em relação ao Simples, o senhor mencionou o Super Simples, em relação às pequenas empresas, qual o impacto da reforma tributária sobre as pequenas empresas? Há o risco delas pagarem mais impostos? Nós estamos libertando as pequenas empresas. Com a confusão tributária, as pequenas empresas perderam competitividade, porque elas não têm substituição tributária. E com a diferenciação de alíquotas, uma grande empresa comprar da pequena empresa vai acabar pagando 12% mais caro por relacionar com essa pequena empresa. Então, o Super Simples foi destruído pelo nosso sistema tributário atual. O que nós estamos fazendo agora? Preservamos o regime especial do Super Simples e estamos permitindo que as empresas do Super Simples podem creditar para o adquirente os seus produtos, os seus serviços. Ou seja, quem comprar vai carregar o crédito. Portanto, nós estamos libertando a empresa pequena para crescer e ser de porte grande e poder ocupar um espaço maior na economia. Hoje ocupa 30% do PIB e nós esperamos que ela atinja 50% do PIB. Estamos de olho hoje, deputado, na votação do texto da reforma tributária, todos os olhares voltados a isso. Muito obrigada pela participação, deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, até a próxima. Eu que agradeço. Eu agradeço, Paulo, e todos convidados aí. Até.